Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Ainda não podemos estar reunidos como o corpo de Cristo na casa do nosso Deus, na casa de oração, mas podemos ainda ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através dos meios digitais. Então eu quero aqui parabenizar todas as mães pelo dia de hoje, pedindo ao Senhor que continue a derramar sobre a tua vida a unção, sabedoria, discernimento, que você possa vislumbrar, ver com seus próprios olhos a salvação de toda a sua casa. É o desejo do meu coração, é a mensagem que eu tenho para você, mamãe, neste dia. Eu quero convidar os irmãos, eu tenho uma reflexão, uma breve reflexão para compartilhar com os irmãos, de acordo com esse período que nós estamos vivendo, aproveitando também um pouquinho do que hoje seria a nossa pastoral da família. Então tem uma palavra, apesar de ser uma palavra de um contexto geral, é uma palavra também direcionada para a sua família, para a sua casa. Essa palavra está registrada lá no livro de Esdras, capítulo 9. Diz assim, então, o texto lá em Esdras. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como se hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio aos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos. E jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda tu, o nosso Deus, nos tens castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és,
pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Oremos. Pai, abençoe o seu povo neste momento com a tua palavra. O que eu te peço, Senhor, e assim oro, em nome de Jesus. Amém. Vivemos, meus irmãos, tempos bem parecidos com os de Esdras, guardadas evidentemente as devidas considerações sobre principalmente as circunstâncias históricas. A igreja hoje tem vivido também um período de exílio, diferente, evidentemente, do período de exílio vivido no tempo de Esdras, mas com uma característica semelhante. Não podemos nos reunir no templo, não podemos nos reunir num culto público. Por causa dos seus pecados, o povo de Deus experimentou o seu juízo e por isso, meus irmãos, foi exilado na terra e nas mãos de seus inimigos. Mas foi um exílio temporário, suficiente para que o povo se arrependesse de seus pecados e, portanto, recebessem o perdão de Deus. Assim como eles, meus irmãos, nós estamos também experimentando um momento propício para uma restauração. Vamos aqui lembrar um pouquinho da história de Israel. Esse povo havia se misturado com outros povos, dando suas filhas ao casamento, dando seus filhos a casamentos, casando-se com filhas e também filhos de povos pagãos. Já havia uma ordem do Senhor lá em Êxodo capítulo 34 e Deuteronômio também capítulo 7, para que quando o povo entrasse na terra de Canaã, eles entrassem matando a todos, não deixando ninguém com vida, justamente para que não houvesse uma mistura entre os povos, e então o povo de Israel, ao invés de adorar ao Deus único, viesse então a idolatrar, viesse então a servir aos deuses das suas mulheres, aos deuses pagãos. Assim que entramos no livro de Josué, vamos ver que dentro daquele contexto começa a dominação de Canaã e o povo de Deus, o povo de Israel, vai deixando alguns povos vivos e fazendo deles seus escravos. E daí então começou toda a mistura, homens se casando com mulheres de outras nações, e então permitindo que elas trouxessem as imagens de escultura dos seus deuses e fizessem altares dentro das suas casas, e ali então iniciou-se todo um processo de idolatria. Israel tirando a glória de Deus e transmitindo esta glória para as imagens de esculturas de deuses pagãos. Deus se irou com isso, mas dentro ainda da sua longanimidade, da sua paciência, vários e vários anos se passaram, até que um dia Deus resolveu definitivamente trazer o juízo sobre esta nação, trazer o juízo sobre o reino que já havia sido dividido, Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Deus então trouxe o cativeiro assírio para o reino do norte e trouxe o cativeiro babilônico para o reino do sul. E agora então, Israel no cativeiro, já tendo se passado aquele momento de dominação assíria, de dominação babilônica, estamos agora no momento do domínio persa. Agora há um decreto do rei, há um decreto do soberano da época, autorizando o povo de Deus a retornar, a um remanescente retornar para a sua terra, retornar para Judá, para Jerusalém, para ali então reconstruir os muros da cidade e reconstruir também o templo. Mas alguns príncipes do povo, alguns magistrados, como diz aqui o texto em Esdras, se dirigiram até Esdras e disseram para ele: olha, nós temos pecado contra o Senhor, porque embora estejamos agora experimentando dessa graça de podermos voltar para a nossa terra, muitos dos nossos irmãos se casaram com mulheres daqui desta terra, com mulheres que servem a deuses pagãos e, portanto, formaram famílias idólatras, ainda idolatram, ainda têm
dentro da sua vida, da sua comunhão familiar, o pecado da idolatria. Esdras, então, fica atônito diante desta notícia, fica durante todo um dia em silêncio, até que no momento do sacrifício, no dia e na hora marcados para o sacrifício, ele então volta-se a Deus e faz uma oração ao Senhor, dizendo agora o que será deste povo que agora continua na sua idolatria, continua na sua desobediência. O que ele fará? Esdras, então, ele se depara com um povo em pecado. A comunidade judaica exilada acabou por misturar-se com outras nações que eram, portanto, nações idólatras, experimentando essa graça de Deus de comunicar a este soberano persa no seu coração a autorização para que eles então saíssem da sua escravidão, do seu domínio, para então voltarem para a sua terra e ali se restabelecerem progressivamente como nação, como a nação de Deus. Agora eles se veem envoltos a este pecado, envoltos a esta desobediência, ao ferir a lei de Deus, a lei mosaica, registrada lá em Êxodo 34 e também Deuteronômio capítulo 7. A maioria dos homens daquela comunidade haviam se casado, portanto, com mulheres idólatras, desde os maiores até os menores do povo, ou seja, Deus exilou esse povo, Deus levou esse povo ao cativeiro, levou esse povo à escravidão, para que esse povo fosse disciplinado, para que fosse ensinado e para que houvesse um conserto no povo. Mas eles novamente desobedeceram, novamente feriram e transgrediram a lei de Deus, e agora a nação, agora esse povo reunido para reconstruir a nação de Deus, ele se encontra novamente na condição de um povo que pode agora experimentar definitivamente o juízo de Deus. Por isso o temor de Esdras, por isso o desespero de Esdras, por isso o coração de Esdras foi tomado de um pavor tal que ele se coloca diante de Deus e pergunta: Senhor, e agora? O que vamos fazer? O Senhor nos deu todas as possibilidades de alcançarmos a Tua graça, o Senhor nos deu toda a possibilidade de alcançarmos o Seu perdão, o Senhor foi longânimo no Seu juízo, porque ainda há um remanescente aqui, ainda há um povo que o Senhor quer reunir na Sua terra. O que nós vamos fazer agora, meu Deus, diante de uma situação tão grave, diante de uma situação em que o povo novamente fez o que era mal diante do Senhor? Percebam, meus irmãos, que durante todo o texto, do versículo 1 até o versículo 15, em nenhum momento Esdras vai diante de Deus pedindo perdão. E por que ele não faz isso? Porque ele olha para o povo e vê que não há arrependimento neste povo. E a única coisa que Esdras vai esperar agora, neste momento, é o juízo de Deus. Esdras está agora apavorado, porque de um lado ele vê a maravilhosa graça do Senhor possibilitando o retorno deles para aquela terra, e do outro lado ele vê o quanto a nação, o quanto o povo de Deus continua a alimentar a sua natureza adâmica, continua a fazer o que é mal diante do Senhor, continua a desobedecer, a ser rebelde contra o Senhor, meus irmãos. Então Esdras agora se vê diante de um conflito, diante de uma situação que ele não sabe muito bem o que fazer. Ele se vê diante de um homem que é um expert na lei do Senhor, é um homem que está fazendo às vezes ali também de um sacerdote diante de Deus, está conduzindo o povo de volta à sua terra, está ajudando no relembrar as leis de Deus para aquele povo. E agora Esdras então se vê diante desta situação pecaminosa, desta situação, meus irmãos, que pode definitivamente trazer um juízo sobre esta nação, de forma que não haja mais cativeiro, mas de forma agora que haja a morte ou o encerramento definitivo da nação. Mesmo no cativeiro, esse povo continuou rebelde. E por isso vemos em Esdras
toda essa sua indignação, meus irmãos. Esse era o cenário, esse era o momento, o contexto histórico do período de Esdras que está registrado aqui em Esdras capítulo 9, conforme nós fizemos a leitura. Apesar, meus irmãos, eu quero aqui trazer um pouco a luz sobre os nossos tempos atuais. Apesar dos contextos históricos serem completamente diferentes, pois o exílio de Israel é diferente hoje do exílio que estamos vivendo. Israel era escrava de outras nações, Israel foi quase dizimada por outras nações, Israel foi perseguida por outras nações, Israel foi obrigada a sair da sua terra, tendo toda a sua terra destruída, e foi morar no meio de outras nações. Apesar de o contexto deles ser este, o nosso contexto, meus irmãos, no que compete ao exílio, no que compete a esta reclusão, no que compete à impossibilidade de estarmos na casa de Deus louvando e adorando, é muito parecido com o contexto que aquele povo vivia no período histórico de Esdras, no período histórico de alguns profetas do pós-exílio. Deus, meus irmãos, não levantou para nós uma Assíria, uma Babilônia. Deus não levantou para nós medo-persas, persas, gregos, romanos, como nos tempos de Jesus. Mas Deus, meus irmãos, enviou para nós um inimigo invisível. Ele enviou para nós um inimigo, meus irmãos, que nos subjugou. Um inimigo, meus irmãos, que está nos escravizando, não no sentido de servirmos a este inimigo de forma a sermos escravos, a sermos senhores da sua vontade, mas nós somos, meus irmãos, estamos sendo escravizados por este inimigo na forma do temor, na forma do medo. Quantas pessoas estão sendo escravizadas com temor e medo desse vírus que se espalhou pela humanidade, deste juízo de Deus sobre as nações, colocando o homem no seu lugar, dizendo ao homem: tu é pó, e você não vai passar de pó, colocando todos nós, meus irmãos, trancafiados dentro das nossas casas, com os nossos corações temerosos de contrairmos um desses vírus, apenas um vírus desse que pode ser letal e tirar a nossa vida. O pior de tudo isso, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje diante dos nossos olhos, é que este vírus, além de escravizar, ainda está sendo idolatrado por autoridades, que no nome dele, no nome deste vírus, oferece sacrifícios. O povo tem sido o sacrifício desses governantes. Vivemos, meus irmãos, tempos difíceis. Tempos onde nós, meus irmãos, estamos recolhidos e trancafiados, como se estivéssemos presos em prisões, em celas. Quando nós lemos os profetas, nós aprendemos que os pecados da nação vinham principalmente das maiores autoridades. Foi necessário que Deus trouxesse um meio trágico de disciplina para o povo de Deus, que foi, no caso, o exílio, o cativeiro. E Deus hoje está trazendo um novo exílio para as nações, mas, meus irmãos, principalmente para nós. Precisamos entender o momento que estamos passando. Precisamos entender à luz da palavra tudo o que está acontecendo em nosso meio. Meus irmãos, não é agradável a Deus que o seu povo não se reúna para cultuá-lo, para adorá-lo. Mas há em nós um confinamento disciplinar. Deus está nos disciplinando, Deus está nos ensinando a vivermos debaixo da sua graça, a vivermos na dependência da sua atuação, a vivermos, meus irmãos, à luz da esperança, da fé e do amor que Ele nos transmitiu através de Jesus Cristo. Estamos sendo ensinados, em meio a esta pandemia mundial, em meio a esta epidemia no Brasil, nós estamos sendo ensinados a buscarmos a intimidade com Deus,
a buscarmos Ele na Sua palavra, a conhecermos Ele melhor segundo as Suas Escrituras. Deus nos confinou para nos disciplinar. Nós estamos na sala de aula do exílio, meus irmãos. Nós estamos na sala de aula do cativeiro. Nós estamos sendo treinados por Deus. Estamos sendo ensinados, estamos sendo advertidos, estamos sendo exortados pelo Seu Espírito a reconhecermos os nossos pecados, a admitirmos as nossas transgressões, a, meu Deus, meus irmãos, olharmos diante de todo o quadro, de todo o cenário e vermos como nós somos fracos espiritualmente falando, como todas as notícias nos abatem, como todas essas mortes chegam para nós como um terror noturno, nos atingindo, nos afligindo, trazendo sobre nós angústia, depressão, medo, pavor. Meus irmãos, nós estamos de fato experimentando um flash de luz do que é ser um exilado, do que é querer adorar e glorificar a Deus no seu templo e não poder. Quantas vezes negligenciamos a presença no templo? Quantas vezes, por causa ou de chuva, ou do frio, ou por causa de muito sol, ou por causa de uma partida de futebol, ou por causa do cansaço da semana, ou por causa de uma festa, negligenciamos a nossa presença no templo, na casa de Deus, para adorá-lo, para louvá-lo, e agora, quando queremos, não podemos mais, não temos mais esta oportunidade. Me dirigindo agora especificamente para a sua casa, para a sua família. Talvez você nunca tenha estado tão próximo assim da sua família. Talvez você nunca tenha tido, meu irmão, a oportunidade de conciliar tempo para se reunir com a sua família em torno da palavra de Deus. O tempo que perdurar todo este ataque será o tempo que nós teremos para ajustar e colocar em ordem a nossa casa. Como nós sairemos deste exílio? Como sairão as nossas famílias deste exílio? O que você tem feito com a sua família? O que você tem feito na sua casa? O que temos feito neste momento em que Deus está nos colocando na oportunidade? Ele não está nos dando oportunidade, Ele está nos colocando dentro da oportunidade de experimentarmos o derramar da sua graça na nossa casa. É tempo de experimentarmos, meus irmãos, a salvação na nossa casa. É tempo de experimentarmos, meus irmãos, os processos de santificação, de purificação, de conversão nas nossas casas. É tempo de ouvir a voz do Espírito. É tempo de intimidade com Deus. É tempo. E Deus está nos dando tempo. Deus está ministrando sobre nós, meus irmãos, essa oportunidade santa de mudarmos a história da nossa família, de sermos, aliás, ferramentas, instrumentos nas mãos de Deus, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família. Se continuarmos aqui a leitura do texto bíblico, vamos ver que ainda no capítulo 10, todo o povo se arrepende dos seus pecados. Ao ouvir no capítulo 8 Esdras pregar a palavra, ao reconhecerem no capítulo 9 que eram pecadores diante de Deus, ao ouvir no capítulo 8 a ministração da palavra do Senhor sobre a vida deste povo, este povo ouviu a palavra do Senhor, este povo ouviu a respeito do jejum, este povo chegou a Jerusalém e foi instruído na palavra do Senhor. Eles ouviram a palavra do Senhor.
e agora reconhecem que estão em pecado. Não só isso, agora também reconhecem a necessidade do arrependimento, e então eles deixam de lado as mulheres pagãs, deixam de lado estas famílias, e agora vão começar uma nova história em Jerusalém. Meus irmãos, nós já recebemos de Deus o socorro para as nossas vidas, ele já veio. Agora é tempo de ajustes em nossas vidas e em nossas famílias, pois Jesus, que é o socorro de Deus, ele está às portas. Ele está nas nossas portas diariamente, batendo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esperando que você abra, esperando que você o convide para entrar. Da mesma forma que era aqui necessário um remanescente para Israel, para desse remanescente vir então a nascer o Salvador do povo de Deus. Aqui, como era necessário um remanescente para garantir a linhagem messiânica, é necessário também nos dias de hoje, meus irmãos, um remanescente da igreja para testemunhar a boa obra de Jesus Cristo na cruz e garantir a reunião dos eleitos na eternidade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos diante dos nossos familiares, precisamos em nossas casas, precisamos reconhecer diante do Senhor em arrependimento quem nós somos, como igreja, como povo de Deus. Olhe para esta palavra, olhe para a situação histórica de Israel neste momento, olhe para o que estamos vivendo hoje, meus irmãos. O juízo de Deus está sobre nós. O juízo de Deus está sobre a terra. E nós precisamos reconhecer que temos falhado com Deus, que temos falhado com a nossa família. E neste momento, voltarmos os nossos olhos, ou como fez Esdras, levantar as nossas mãos a Deus e comunicar a Ele o quanto temos sido pecadores e pedir o seu perdão diante do nosso arrependimento e dor. Quero orar por você, por sua casa, por sua família neste dia. Senhor, nós nos arrependemos das nossas obras mortas, dos nossos corações, Senhor. Os nossos corações nesse momento estão pesados. Pesados porque temos, sim, Senhor, temos pecado contra o Senhor. Porque se assim não fosse, o juízo também não estaria sobre a tua igreja. Portas fechadas, cultos online. Senhor, tenha misericórdia de nós. Alcance neste momento de dúvidas, de incertezas, alcance a família dos meus irmãos. Leve sobre estas casas a tua salvação, a tua conversão, a tua regeneração. Abençoe suas vidas, Senhor, com a obra de Jesus Cristo na cruz, perdoando os seus pecados, sarando as suas feridas. Senhor, que haja reconciliação em lares, que haja momentos, Senhor, de arrependimento, de confissão de pecados, de contrição de corações. É o que eu te peço neste dia, Senhor. O que nós, como igreja, te pedimos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a reconhecermos o quanto temos sido fracos diante do Senhor. Mas não fracos como a fraqueza de Paulo diante do espinho na carne, mas fracos sim espiritualmente. Carecedores de intimidade e comunhão contigo. Salva, Senhor. Salva a nossa casa, a nossa família. É o que te pedimos.
E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, rica e abundantemente. Amém.